Ai, Agora, agora começamos a sim. gravação, então. Se Tá, você quiser ler a obrigada. Aliança de novo. Deveríamos estar gravando desde o princípio. Enfim, Desculpa interromper. imagina, foi ótima interrupção, Lívia. Carol tá rindo da gente, mas tudo bem. A gente está no item 3 do sujeito da certeza. Eu iniciei retomando o que o Lacan disse no último encontro, né, que a gente discutiu aqui demais com o Orfeu. Acho que fica isso. Eu acho que ficou, né? O Orfeu trazendo Eurídice lá do Hades. E aí eu estava dizendo que fui buscar na internet a definição de ânsia e achei ela bastante psicanalítica. Eu vou ler de novo, né? Que é o intervalo entre. Aí, Marielle, vai escutar. Sim. É o intervalo entre o que não existe e o que está prestes a existir. Conceito que caracteriza algo pré-ontológico que não é nem ser nem não ser, tratando-se de alguma coisa que ainda não realizada ou inexistente. Aquilo que está entre a causa e o efeito de outra coisa, sendo o ponto que se refere a algo, o ponto que se refere a algo não nascido. E eu penso que, bom, a gente tudo vai remetendo, assim, ele vai entrar mais adiante no conceito de pulsão, que ele já disse que é o mais difícil. Deve estar começando com o consciente, depois a repetição, aí transferência, pulsão, né? Mas o tempo todo eu tenho a impressão que a gente vai sendo acompanhado pelo objeto A, por essa construção que ele faz no seminário anterior, da angústia, né? E eu penso também que a gente pode relacionar isso. Você vai falar depois do tempo lógico, né, que ele cita, mas eu acho que a gente pode relacionar isso também com a coisa do há um discurso que pré-existe o sujeito, e aí alguma coisa de humilhância, e aí vai nascer um sujeito disso. Né? A gente vai se constituir como sujeito a partir disso que pré-existe dos significantes, mas tem um encontro aí, um corte, alguma coisa, e aí que emerge cada ser humano como sujeito. Exatamente. Quer dizer, não é ex nihilo. A gente não, o sujeito não nasce do nada e desgarrado, digamos. Sim. Tem todo o universo simbólico que o precede. E é nisso que ele tem que fazer a entrada. E é o que Lacan fala lá no texto sobre a família, um dos primeiros textos dele, a importância disso, né, para que o desejo não seja anônimo, ele diz, né? Que você tem essa coisa de que minha mãe disse isso, meu pai disse aquilo, meu tio, minha avó disse. Tem tudo isso, esses significantes que existem antes de você e que aí você é convocado, a partir disso, do que você tem, a se colocar ali, né? Que tem a ver, então eu acho que tem a ver com isso, que esse momento que tem um corte. No seminário 6 o Lacan fala isso de um jeito muito bonito, que eu não sei se eu vou conseguir reproduzir exatamente aqui para vocês, mas ele diz alguma coisa assim. O corte é nosso, tá? Por quê? Então, existe o discurso que nos precede. Antes da gente nascer, a gente é falado, né? E não é só a gente é falado, mas existe todo uma coisa sintomática já na sua família, né? Aí chega você, vamos dizer assim. Então, é como se vamos pensar assim para poder simplificar. A gente sempre corre o risco de errar quando simplifica, mas só para. Então, tem uma frase, né? Vamos pensar, vamos reduzir isso numa frase. Uma frase que é a frase de sua família. Aonde você vai pôr o ponto ou a vírgula, isso é seu. Isso é o original que é seu. Aonde você vai pôr o ponto, aonde você vai pôr a ênfase, aonde você vai pôr o corte. Ele diz alguma coisa sobre isso no seminário 6 que eu acho muito bonito. Então, que os significantes já venham e você não tem o que fazer com isso, simplesmente eles existem antes de você e pronto. Tem um funcionamento sintomático que já existe antes de você nascer e pronto, mas a pontuação que você vai colocar nisso é o que tem de original seu, vamos dizer assim. Bom, seguindo aqui. Insistir nesse caráter demasiado esquecido, esquecido de um modo que não deixa de ter significação,
da primeira emergência do inconsciente, que é de não se prestar à ontologia. O inconsciente freudiano não se presta à ontologia. É o que Lacan está dizendo. E no final aqui do parágrafo ele diz, do inconsciente, é que ele não é nem ser, nem não ser, mas é algo de não realizado. Eu já estou achando que é a internet que segue Lacan. Então, Não, Lacan, pode ser. sim, porque tudo hoje é gerado aí, inteligência artificial, aí você faz a pergunta lá, porque está muito. Tá muito a cara do Lacan. Tá muito parecido. Uhum. Bom, aí ele diz de novo que evocou a função dos limbos, né? Deixa eu ver. Se for expansão. É que eu vou botando as minhas anotações aqui. E no final do parágrafo, ele diz: é muito notável que tenha sido, depois de 60 anos de experiências, completamente esquecida essa frase, né? Se eu não posso mover os céus, vou me dirigir ao inferno, às profundezas, a famosa frase do Aquilonta Movelo, que está no início da interpretação dos sonhos. É notável que o que se anuncia como uma abertura infernal, né, quando Freud tá dizendo do inconsciente, traz essa frase e remete ao inferno, é notável como uma abertura infernal tenha sido, na sequência, também notavelmente asceptizado. Lacan está aqui ainda não, e sem, né, na crítica aos pós-freudianos ou a um certo modo aí de leitura ou de tentativa de avanço com a teoria freudiana e que deixa o que há de mais violento na descoberta, a peste, essa tentativa de ascetizar, né, deixar limpinho, deixar higienizado, digamos, no sentido de uma normalidade ideal, né? Que sabemos que não há. E eu acho interessante isso, porque como Lacan ressalta muito, quem são os pós-freudianos, né? Aqui ele está fazendo uma crítica específica às pessoas, aos psicanalistas da época dele aqui. Mas eu acho que os pós-freudianos somos nós. Em que sentido? É muito fácil recalcar a psicanálise. É para que a gente é feito, vamos dizer assim. Freud, numa carta lá, que agora não me lembro para quem, eu cito no trabalho que eu vou. Que a frase é ótima. Que a frase Você é lembra? ótima. Eu lembro da frase assim, não literal, né? Mas ele diz assim: não tem nada para que o ser humano está menos apto do que isso da psicanálise, do que do inconsciente. O ser humano não é apto, vamos dizer, não tem habilidades, então a nossa tendência é recalcar o consciente. Então, quando ele fala dos pós-freudianos, eu acho que às vezes nós temos uma tendência de dizer, não nós, os lacanianos, mas os outros, né? Não, eu acho que nós, inclusive. Nós, porque somos seres humanos. Então, todos nós temos essa tentativa de fazer uma asepsia, né? E não vamos falar do infernal. Vamos, né? Vamos O infernal, que recalcar. em última instância a gente pode pensar na pulsão de morte. O quanto foi, enfim, difícil lidar. Eu achei legal você fazer essa relação com o Freud, o meu inevitável destino. É que eu lembro do título da sua fala. O inevitável destino é tipo as pessoas recalcarem a psicanálise e essa ideia de que os psicanalistas é que tem que estar atento, porque os ataques de fora, ok, gente, vai ter. Só nem sabe o que às vezes nem sabe o que está falando, né? Mas nesse sentido, e é por isso que a gente se reúne, que a gente fala tanto e que às vezes parece repetitivo, porque a gente tem que estar sempre voltando. E bem nesse ponto, eu fui, né? Você foi para o Freud, e eu anotei aqui que eu lembrei do Triunfo da Religião, que é um texto do Lacan, né? Em que basicamente ele vai dizer, ele retoma o futuro de uma ilusão do Freud, em que o Freud era bastante otimista, né? Achando que com os avanços da razão a religião perderia, né? Força, lugar e tudo mais. E Lacan vai dizer não, é o contrário.
quem corre o risco de ser recalcada ou que será recalcada é a psicanálise, porque ela é um sintoma. Ele coloca a psicanálise como um sintoma da civilização a ser recalcado, justamente porque a psicanálise tira o sentido. É uma prática que leva o sujeito a deixar cair os sentidos que comandam o seu destino aí, E né? A eu me lembrei. pontuação que ele fez naquilo que disseram dele, né? Exato. Como a Pri falou. A Lívia quer falar. Eu me lembrei que ele disse aqui, ó, umas páginas assim, de remexer na zona de larvas. Então, assim, essa ideia da asepsia, né, da higienização mesmo, porque o inconsciente é isso, assim, essa zona de larvas que é tão difícil de remexer, né? E, enfim, eu achei, essa frase me marcou, assim, acho que é do capítulo Vocês estão anterior, né? escutando? Porque não está conseguindo conectar aqui a JBL, não, mas vocês estão escutando, ótimo. A Lívia destacou isso da zona de larvas. Eu vou falar o que eu lembrei. Tem o comentário do Zizek, aquele filósofo esloveno que estuda psicanálise. Ele não é psicanalista, né, mas fala bastante de psicanálise e cultura. Do modo que você falou, Lívia, me lembrou o início do filme Veludo Azul, do David Lynch. E o Zizek, ele faz um comentário dessa abertura, justamente porque ali vai mostrar o que está na superfície, tudo muito lindo, a família Margarina e tal, e aí vai por uma cena que o diretor vai por baixo, assim, na grama, para mostrar o que é que tem aí na coisa das larvas, sabe? Me lembrou essa cena e o comentário do Zizek, que é parecido com o que você disse, Lívia. Ali na sequência, né, de onde eu acabei de ler, o Lacan está dizendo aqui que a psicanálise ela nunca flertou com o esoterismo. Então, essa coisa do inconsciente, do obscuro, das forças, algo nesse sentido, né? Ele vai dizer que é no sentido de uma redução racionalista e elegante que a teorização de Freud se exerce. Lindo isso, né? Não é? Para dizer, ok, a gente está falando aí de uma fenda, de uma abertura infernal, mas não é para convocar as criaturas da noite ou qualquer coisa assim, fora. Que seja esotérica, vou usar a palavra aqui que ele tá colocando. E aí ele diz que Freud não faz isso, mas aí ele cita alguns psicanalistas aqui que eu fui pesquisar, como esse Servade, por exemplo, que estudava fenômenos paranormais, assim, né? Que era um parapsicólogo, além de psicanalista. Então, veja por onde a psicanálise foi. A psicanálise não, né? Veja como usaram a psicanálise e utilizam até hoje para os mais diversos fins, assim, né? Eu não sei se aconteceu por aqui, na época que eu estava no colegial, assim, no século passado, estava muito na moda irem nas escolas para o psicólogo, fazia palestra, hipnotizava a galera, chamava gente. Sério? Sim. Bom, enfim. Você falou, eu me lembrei. Eu não pesquisei desse Servádio. Ele era parapsicólogo, médico e psicanalista italiano. Enfim. Gente, não dá. Olha, psicanálise é um negócio. Como é psicanálise ou é psicanálise? Essa história de ficar misturando e eu faço um pouquinho. Gente. Mas eu estava lendo que ele, talvez não sei se é dele, e diz as profissões impossíveis é a psicanálise. A psicanálise é uma profissões impossíveis. Sim, são três impossíveis. São três impossíveis. É Freud mesmo que coloca, que é educar, analisar e governar. São os três impossíveis aí que ele coloca. Isso mesmo, Adara. A Adara está trazendo isso do impossível da psicanálise, né? E é por causa disso, por causa da resistência, do recalque, da pulsão que, vamos dizer assim, que insiste, né? Que insiste em não se deixar domesticar. Sim.
E são posições, é interessante, né? Governar, educar e analisar. Implica aí em alguém que esteja, eu vou colocar entre aspas, né, na posição de mestre. É que a gente sabe que não é. E que assim, isso nunca é total, digamos, isso nunca é efetivo. Os súditos não vão obedecer o governante, enfim. Sempre tem a revolução. Tem uma impossibilidade aí de saída. A Andréa Bruneto, alguém estava perguntando do livro dela, né? Ela tem esse eu não sei se ela ainda tem, que chama justamente os Governar, Educar. O livro não é dela, o livro chama Governar, Educar e Analisar os Impossíveis Freudianos, e tem um artigo dela. E a Tati está lembrando aqui, ó, no chat, que Lacan acrescenta um impossível, é verdade, que é fazer desejar. Ele diz que isso também é um impossível, no sentido que o desejo também não é domesticado. Lembrando, se aquilo que não tem governo nem nunca terá. Não tem como você dizer, ai, vou fazer o outro me desejar. Isso é uma impossibilidade, porque o desejo é alguma coisa que está ali no inconsciente, no significantes, enfim. E às vezes se sabe Sim. sem saber o que se faz, né? Lá na página 38, no final do primeiro parágrafo. O que a experiência analítica nos permite enunciar é bem mais a função limitada do desejo. O desejo, mais do que qualquer outro ponto do quinhão humano, encontra em alguma parte seu limite, né? Eu acho que já faz remeter para não é um vale tudo, né? A psicanálise não é tipo assim, ah, que sujeito se liberar e o corpo que tudo pode. Há um limite para o desejo, né? É, Isso é perfeito, porque eu acho que a psicanálise vem para dizer o impossível existe. Sabe aquelas frases de coach, né? Ah, como é que é? Não sabia que era impossível, até foi lá e fazer. Não, né? Foi lá e viu que é impossível. exatamente. Que, não... que o impossível existe. Né? É que o neurótico chama o impossível, ou ele toma o impossível como impotência. É essa passagem que ocorre, né, para o final de uma análise, de onde emerge o desejo de analista e tudo mais, que é passar da impotência para a impossibilidade. Porque assim, a gente age como se não há a completude, né? Eu é que não estou completo, mas existe um grande outro. A gente estava conversando sobre isso, né, Cláudia? Existe um grande outro que é completo. Né? O sujeito não ele suporta mais, a gente sempre fala isso, ele suporta mais a própria castração do que a castração do grande outro. É, há uma completude. Enfim, eu me perdi. Não há uma completude. É isso que você estava dizendo. Você fica nessa crença de há uma completude para no final entender que não há uma completude. Há uma Aí o sujeito existência. se sente impotente diante daquilo. Não, mas se eu fizer tal coisa, se eu comprar tal carro, se eu adquirir um bem, ou se eu for como fulano, ciclano, aí sim eu vou ser potente, aí será possível. Mas não, né? Há uma impossibilidade de saída, né? Em completar-se. E é isso que a gente não quer admitir. E aí, no seminário 7, Lacan fala uma coisa muito linda também, que é isso, para dizer assim, isso dos bens, tanto de fazer o bem, nessa ideia, né, tão ilusória de fazer o bem, mas também de adquirir os bens, está aí uma coisa que geralmente está muito na contramão do desejo, porque o desejo tem a ver com a castração, e não com esse apego aos bens, né? Ele fala alguma coisa disso lá no seminário 7, que a gente está estudando com a Gislaine. E a Stephanie está perguntando aqui, gostaria de fazer uma pergunta. Esse impossível é diferente do impossível do neurótico obsessivo? Eu entendo nesse caso, em relação à impossibilidade que é posta para todos, que é a impossibilidade de abordar o objeto perdido, porque ele está para sempre perdido, né? Então, a incompletude, ela é estrutural, digamos.
Então, nesse sentido, eu acho que há uma diferença. Mas a pergunta da Stephanie é muito boa, porque a gente também não pode achar, porque veja, fazer uma análise sim, coloca o sujeito para realizar suas coisas, né? Porque uma coisa é esse impossível o impossível do obsessivo e a insatisfação da histérica, que você não realiza suas coisas, ou se realiza, está sempre reclamando naquela insatisfação, então não é isso. É claro que uma análise vai fazer você realizar algumas coisas na sua vida. O que acontece é que às vezes você não realiza porque sabe que a realização comporta castração. E que você vai realizar um negócio e vai dizer, nossa, mas eu fiquei esperando a vida inteira achando que isso aqui ia ser o que me traria, aquilo que me traria a completude, e o negócio não traz a completude. E às vezes você não realiza para não se deparar com isso. Então, é claro que você vai realizando suas coisas na medida que vai fazendo análise. O que acontece é que realizar não significa não ser castrado. O que você encontra sempre, a Alba que disse isso, eu achei lindo, fazer uma análise é um caminho que te leva para castração, sempre para castração, cada vez mais próximo da castração, mas realizando as coisas, entendendo que aquilo não é tudo, não é? E que não tem o tudo, não tem o todo. E eu pensei assim, Stephanie, pensando no jeito que você colocou, né? O obsessivo, digamos assim, se a gente pega a causa de desejo como bússola, se a bússola dele tá para cá, ele, impossível, eu vou para cá. Aí o analista tem que falar assim, não, né? Botar ele na rota do desejo, porque o impossível para ele é Estar na rota do desejo. estar na rota do desejo. Enquanto que a histérica tá na rota do desejo insatisfeita, né? Vai daquele jeito, tipo, ela se priva, né? Pensei assim. Eu escutei ontem uma paciente, só uma frase para falar da histérica, né? E aí ela dizendo que a irmã dela, que é uma mulher muito linda, que já teve tantas coisas na vida, enfim, uma carreira inclusive internacional, não sei o que lá. E aí, só que a irmã dela é aquele sujeito que cansa ela demais, cansa essa paciente, porque reclama o tempo todo. E aí a irmã, que ainda não se casou, diz: Ah, eu sou tão infeliz porque eu não me casei, você já se casou. E aí ela continua, a irmã, né? A histérica, vamos dizer assim, infeliz. E tudo bem, porque quando eu me casar, eu ainda vou continuar infeliz, porque eu não vou me casar com um homem tão maravilhoso como o que você se casou. Sim, pronto. Então, ou seja, não tem jeito. Tem jeito. Tá feliz porque não tá casada e quando casar já tá antecipando que não vai dar certo, assim, porque não vai ser tão. Felicidade da É da outra, né? A felicidade é da outra. É bem isso É bem mesmo, isso, é a outra que sabe ser feliz. E aí, são que eu falei, como não lembrei, tá correta essa frase, né? Dizer que o sujeito corre no desejo, seja no modo impossível ou no insatisfeito. Sim, corre. Sim. Esse tipo de colocação sempre me lembra o textinho do Quiné lá, do desejo. A gente podia lembrar e botar no grupo depois, que é o desejo entre errância e acertância. E aí ele vai dizendo, é um textinho bem curto, que foi um prelúdio de um dos nossos encontros. E aí ele vai dizendo da histérica, que, ai, nossa, essa praia tá uma porcaria. O obsessivo nem vai pra praia, enfim. Mais ou menos assim. Eu vou tentar me lembrar, encontrar e colocar no grupo depois. Que é bom a gente ir botando as referências que a gente lembra, né? Tá. Indo para o outro parágrafo. O prazer é o que limita o porte do quinhão humano. O princípio do prazer é o princípio de homeostase. O desejo, este, encontra seu cerne, sua proporção fixada, seu limite, e é em relação a esse limite que ele se sustenta como tal, franqueando o limiar imposto pelo princípio do prazer, né? Eu vou seguir aqui, aí a gente vai comentando, que ele vai dizer aqui do ôntico. Que é estranho. O que é ôntico na função do inconsciente é a fenda, o que se pode dizer, isso a gente tem. O que a gente tem? Não tem. O que tem é que ali
Não tem, mais ou menos isso. É. O que é ôntico na função do inconsciente é a fenda por onde esse algo, cuja aventura em nosso campo parece tão curta, é por um instante trazida à luz. Por um instante, pois o segundo tempo, que é de fechamento, dá a essa apreensão um caráter evanescente. Aqui ele já fala em tempo, né? Então o inconsciente ele aparece e no momento seguinte ele some. E como a Priscila estava falando do perigo que a gente corre de recalcar a psicanálise, quantas vezes em uma análise uma coisa aparece e, e a gente recalca, aí lá para frente ela aparece de novo como novidade, até que você fala assim, opa, pera, não, nem é a primeira vez que eu estou chegando nesse insight fabuloso. Não é? Sim, jura que fez Né? Abre esse papel. Aí você fala assim, não, mas parece que ano passado eu descobri isso aí também, né? Então, bom, aqui eu anotei que é de novo o Orfeu perdendo a Eurídice, né? Que é quando o inconsciente esconde, e a gente tem que fazer valer. Me lembrei também, a gente sempre fala disso, né? É quando o analisando fez um ato falho, fala assim, não, eu falei errado. Não, não falou errado. O ato falho ele é muito acertado, né? Aí pulando um parágrafo, é sensível ao nível mesmo da definição do inconsciente, né, de Freud, aí eu vou para o final do parágrafo, que o que se passa ali é inacessível, ali no inconsciente, é inacessível à contradição, à localização espaço-temporal, bem como à função do tempo. A gente sempre aprendeu que o inconsciente é atemporal, né? Mas que é isso? Eu fiquei, eu disse no início, nem ficou gravado, né? Que eu fiquei muito às voltas aqui e eu percebi que eu não conseguia sair. Eu ia preparar, a gente, o encontro passado. Eu já vim preparada para entrar nesse capítulo, e, no entanto, parece que eu estava despreparada. Eu fui comecei do princípio falando, gente, eu não consigo sair daqui. Fiquei ali no ciclo, nesse tempo, tentando entender justamente a nossa relação com o tempo. Porque a gente tem uma apreensão que é para viver, né? Que é para conseguir fazer as nossas coisas. A gente tem uma certeza de que o tempo é linear. Afinal, a gente nasce, cresce, como diz o meme, né? Engorda, meu Deus, que é isso? Assim, você nasce, aí é a mãe tentando te engordar, aí você passa a vida tentando emagrecer e morre. O meme é assim. Mas quer dizer, a gente vai encadeando aí, né, numa linearidade. E aí, de repente, bom, a gente tem Einstein para dizer que o tempo é relativo. É relativo de onde em relação ao referencial, de que referencial que você toma. Eu comecei a assistir vários videozinhos assim de física para ver como o tempo passa diferente a depender do referencial, e se o referencial está parado ou em movimento, umas coisas assim. Claro, eu não consigo transmitir, eu acho difícil. Mas aí ele termina assim: ora, se o desejo não faz mais do que veicular para um futuro. É linda a frase. Se o desejo não faz mais do que veicular para um futuro sempre curto e limitado, que ele sustenta de uma imagem do passado, Freud o diz, no entanto, indestrutível. O que é esse desejo indestrutível? E que não é desejo de alguma coisa. É um desejo que não comporta, de fato, um objeto, né? Ele veicula para um futuro curto uma imagem sustentada do passado. Isso aqui, nesse momento, me levou... Oi? Querendo para o futuro essa imagem do objeto que você perdeu, que você não teve.
que é mítica. É mítica. Isso é eu acho o mais, eu acho bonito, né? É mítico, que a gente foi inteiro, que a coisa funcionou e que foi gostoso, gente. É um mito, né? A gente já nasce chorando. Desculpa. Bom, mas Sabia. Que nunca foi. e o que se tem que saber é que a felicidade possível é sem aquilo, né? É. Há uma felicidade possível, mas que não é o tempo todo, gente. Não, e que a gente, isso é uma coisa, e que isso é uma tendência humana, porque a gente ouve isso com maior frequência, a gente reconhece quando está no passado. Você fala, nossa, mas aquele momento foi tão legal. No momento, você não estava achando lá aquelas coisas, estava achando que estava tudo insatisfeito ou impossível, né? Mas aí você localiza no passado, né? E fala, nossa, Uhum. Sim, a gente tem uma questão de nostalgia, né? Sim. Que também protege. Isso dá uma proteção, né? E o Porque imaginário, né? Também aí a gente começa a colocar o passado, você enfeita daí do passado, sim, né? Daí você também enfeita o negócio. como Então, era muito fulano, melhor. você vai Exatamente. ver. Sim. acho que dizer essa coisa do tempo ser relativo e tal. E a gente, que nem um exemplo, pouco, né? A gente pega o texto, como se fosse ler pela primeira vez. Aí você vê um monte de anotações e fala, meu Deus, nós somos um fantasma aqui, porque eu não lembro, né? Então, assim, essa coisa do tempo, em que tempo que eu li isso e agora eu estou revendo, né? E eu não sei por quê, aproveitando aí, eu coloquei aqui uma frase, o inconsciente aparece para me aparecer. Porque eu escrevi isso também, não sei. Mas deve ter sido por conta do Orfeu, da Eurídice, porque ele aparece e some, reaparece, né? Tanto que a gente falou, é sempre um reachado, né? O que se acha ali, você está achando de novo. Cadê? O Fábio está dizendo aqui. Isso me lembrou o filme A Chegada, que fala da questão da linguagem moldar a maneira como encaramos o tempo. Ótima lembrança, porque eu lembrei também de um outro Interestelar. Interestelar, exatamente. Que sim, e fala muito dessa dobra, né? Que o sujeito está lá na frente, a filha dele está lá no passado e ele se comunica eu tô lembrando aqui do filme mesmo, agora a gente está em Interestelar, pelo espaço, né? É muito uma questão espacial. E essa questão de se lembrar, tem um clipe muito bom de uma banda que tipo assim, foi gravado tudo de uma vez, assim, um take só. E aí no começo é uma história de casamento. E no começo, assim, três beijinhos dentro de uma segunda mesa. E conforme o clipe, a conversação no final, eu falei, puta isso, que acontece. Não. E aí, tipo assim, a pessoa vai reconstruindo, né? E vai, ai, mas era tão bom, nossa, como que eu queria ver isso de novo? E aí mostra certinho como é que era, como foi realmente no começo do clipe, e como que foi modificando essas memórias até o final, né, da história. Como chama o clipe? Perdido no passado, nossa, nele. Depois você escreve. Quem é a banda? Quem fala? Manda depois, Manda depois. A pessoa já se entrega. Manda depois lá. Bom, me perdi. Não, eu ia falar da Dominique Fingerman. Então, eu não sei o que é que vai dar tempo hoje, justamente porque eu fiquei nessa coisa do tempo, mas também pegando pelo que a Pri falou da pontuação que o sujeito faz, a gente vai entrar nisso no item 2, né, para dizer disso que se herda. E que o Lacan, no fim das contas, vai dizer o que se herda é o pecado do pai, né? Mas vamos voltar aqui com o tempo.
que essa frase que eu achei bonita, né? Que a Poliana até perguntou dessa imagem, né? Desse projeto, se é uma projeção. Você vai ver a frase que me levou da Dominique Fingerman. Esse estilos aqui me serviu bastante, que é sobre o tempo na psicanálise, a número 18, tá? E As estilos, gente, estão todas disponíveis online, tá? Para quem quiser. cadê? Ó como ela diz, a Dominique, o artigo chama o tempo de uma análise. E aí ela diz assim, que eu acho lindo, desde o início, ela está falando sobre o processo de análise. Desde o início, desde as entrevistas preliminares, uma análise revela uma estranha temporalidade. Embora a fala que se desdobra, na página 34 da Estilos 18, embora a fala que se desdobra e se descobre aí quase que imediatamente tenha uma estrutura temporal diacrônica e esteja se desenvolvendo na forma linear da sucessividade, coisa depois da outra, desde as primeiras voltas nos ditos, abre-se uma temporalidade atordoante para quem chega desprevenido e fica aturdido, né? Porque uma pessoa chega para uma análise, ela não encontra um interlocutor qualquer. Então, ela vai contar a sua história, e a depender do que se pergunta, do que se marca, do que você vai fazendo os cortezinhos ali no discurso, isso abre uma outra temporalidade, né? Isso remete a pessoa para um outro lugar que não é aquele que ela está com o discurso consciente dela tentando chegar. Aí ela diz uma coisa linda. Um tempo sem pé nem cabeça inaugura-se aí. Já que nessa ficção que artificia a verdade do sujeito, o presente se anuncia atropelado por um futuro suposto, o presente se anuncia atropelado por um futuro suposto, formatado por um passado hipotético que nunca foi. Muitas vezes, nessa estranha temporalidade, reminiscências, novela familiar, sintoma, repetição traumática, parecem dar notícias de um tempo que não passa. É lindo, É né? linda a forma como ela escreve. E é aquela coisa, e essa sensação, eu tô nisso, porque é um turbilhão. Mas aqui fazendo isso, eu tô pensando, é um turbilhão, mas também a análise é o nosso encontro com o grande outro, né? Então a gente fica nisso ali que nos tece e que de fato não passa. E que comporta algo de indestrutível, que é o desejo, que é o que o Lacan disse aqui, que o Freud diz. Então, voltando aqui para a página 39, ele segue. O desejo indestrutível, se ele escapa ao tempo, a que registro pertence na ordem das coisas, né? Se esse desejo é atemporal, se ele escapa, a que registro ele pertence na ordem das coisas? Pois Isso o Lacan diz que ele é a juventude do desejo, né? que é sempre A juventude do desejo. jovem. Vocês É escutaram, lindo né? isso também, né? A juventude do desejo, é uma expressão linda. Sim. Pois o que é uma coisa, se não aquilo que dura idêntica um certo tempo? O que já nos faz perguntar o que é que dura idêntico um certo tempo? Não haverá aqui lugar para se distinguir, ao lado da duração, substância das coisas, um outro modo do tempo, um tempo lógico, né? Lacan tá questionando. Que tempo é esse que a gente tá falando? Não é o tempo do relógio, né? Esse tempo que passa um depois do outro. Então, agora eu não lembro se eu vou para o texto. Deixa eu ler aqui primeiro, aí eu vou para o. Reencontramos aqui a estrutura escandida desse batimento da fenda, cuja função lhes evoquei da última vez. O aparecimento evanescente se faz entre dois pontos,
o inicial e o terminal, desse tempo lógico entre um instante de ver, em que algo é sempre elidido, se não perdido, da intuição mesma, e esse momento elusivo em que, precisamente, a apreensão do inconsciente não conclui, em que se trata sempre de uma recuperação lograda. Que frase difícil, que negócio complicado isso aqui, né? Mas eu me lembro aqui, eu anotei, eu fiquei pensando na técnica da escansão, porque a gente faz isso de escandir, né? O sujeito falou jabuticaba, a gente fala não peguei a palavra maior, né? A gente falou carro, a gente fala carro, enfim, isso da escansão, né? Como uma tentativa de fazer emergir a estrutura escandida do inconsciente, a escansão por mimese busca forjar fendas no significante, essas fendas por onde o inconsciente pode surgir, né? Eu estava conversando comigo mesma, mas quando Lacan fala de tempo lógico, né? Aqui a gente está em 64, né? Ele está se referindo ao texto dele, que aí não é seminário, não é dito, é texto, né? Ele escreveu, né, os escritos, que é nossa pequena Bíblia, que é o tempo lógico e a asserção da certeza antecipada, né? Que é um sofisma que o Lacan lança para dizer da Constituição aliás, dá para pensar a partir disso muitas coisas. Então, vamos tentar contar, Isso. né? É um texto genial. Eu acho genial. É de que 50 aí? Ele é no fim, 45. É de 45 esse texto do Lacan. E ele está aqui pensando acho que é isso mesmo, 45. A diferença que tem aqui. Deixa eu ver. Ele não fala no final, né? Sempre assina no final. 40, eu fui botando os anos Os aqui. 45. Ou seja, é Lacan lá dos primórdios, né? E, bom, para falar do tempo, de um tempo ou outro, ou do tempo que está na diacronia da sincronia da fala, ele vem aqui na historinha, que é assim. Tem 3 prisioneiros, né? Eles estão presos. Aí o diretor da prisão vai fazer uma pegadinha com eles. Não é uma pegadinha, é que eu sempre penso em pegadinha do malandro, porque eu sou mais velha, e depois a gente vai entrar no Isaac com Abraão, que eu também acho que Deus ali foi bem, enfim. Vocês já imaginaram Isaac descendo da montanha depois do que aconteceu? Mas a gente vai entrar para isso mais para frente. 3 prisioneiros, o diretor diz assim: olha, a gente vai fazer aqui um jogo. Eu tenho 5 discos, 2 pretos, 3 brancos. Eu vou colocar um disco nas costas de cada um de vocês. A pessoa que recebe não sabe a cor que ela tem. E sem falar um com o outro, né, fechados numa sala, Que não tem espelho, óbvio, né? Você não vai conseguir jamais ver o disco que está nas suas costas. só o outro sabe. Vocês não podem conversar, mesmo porque não interessa essa conversa, porque qual é dessa brincadeira? Qual é o prêmio? Quem adivinhar o disco que está nas costas vai poder sair da prisão, vai ganhar a liberdade, né? Veja o drama, né? É. São pessoas lá presas que têm que adivinhar qual disco está nas próprias costas antes que os outros, porque o que adivinhar sai. Então tem que ser antes, ele tem que ser o primeiro a fazer isso. Eu tô pensando aqui, falei liberdade, né? No item 2 a gente vai entrar também, vai pelo menos passar por uma discussão sobre a liberdade que o Kierkegaard faz, enfim, o Lacan retoma ele aqui. Mas por que pensei nisso agora? Por conta do que você estava dizendo, e a gente falou da nostalgia, daquela coisa do passado que era bom, porque já se sabe, né?
pode ter sido ruim, mas há um controle aí. Eu pensei nas crianças assistindo o mesmo desenho milhares de vezes, enfim. E a liberdade de escolha, que é o que uma análise em tese proporciona, ela angustia, né? Porque é você não saber o que vem pela frente, é ir ao desconhecido. A própria associação livre. Você veja como a gente se queixa de não ser livre. E aí, quando o analista diz, fale o que vem à sua cabeça, o outro diz, não, mas é melhor você me perguntar. Você me pergunta. Você, tipo, o outro conduz, você traz o assunto, né? Aí a gente tem que falar, mas você não tem nada, Sim. né? Ou eu muito Falar. isso na clínica, né? De os pacientes querem contar sobre a semana. Ai, minha semana foi, tipo, As pessoas fazem o próprio roteiro porque a liberdade é assustadora em todos os níveis. Que seja a liberdade de falar o que vem à cabeça. A liberdade assusta, e assusta porque a gente vê como é neurótico no próprio dia a dia as pessoas dizendo: ai, onde a gente vai jantar hoje? Você escolhe, aí o outro escolhe para você dizer: tava ruim, né? Porque fazer as escolhas sempre comporta a castração, sempre comporta a responsabilização. E o neurótico está sempre nessa de você diz o que eu vou dizer, você que tem o assunto, você que escolhe. é porque essa liberdade nos coloca numa condição de descer tudo aquilo que a gente quer lá falar, né? É por aí. Eu estou aqui na cabeça com a música do Engenheiros, quando ele fala que a liberdade é o preço da pureza. Não, a pureza é o preço da liberdade. Enfim. E eu acho que descer é nos dois sentidos. Descer, no sentido de descer, e de descer. Porque é muito também ficar num pedestal de não tem como me criticar, porque não fui eu que escolhi, entendeu? Ou é você que começou com esse assunto, fui eu, né? Então, é muito também um descer, né? É o pedestal da desresponsabilização. É. Você responsabiliza o outro por um gozo que é seu. Não, desculpa, eu li esses dias até aquele livro das apaixonadas, e daí eu acho que tem uma coisa Tem que falar alto, gente. A gente tem que cuidar do pessoal aqui. da liberdade. É porque a verdade, a verdade, não é ela toda, mas tem algo que é irreversível. E aí, diante da verdade, você tem que fazer uma escolha. Não é entre uma coisa e outra, enfim, tem que ter uma escolha daí ali. Mas você falando, me volta a questão, que eu acho que a gente tem abordado bastante, né? Será que é possível desver, né? Quando a gente vê, já que a gente tende tanto ao recalque, às vezes a gente chega ali nos fragmentos de verdade, mas pode ser que o sujeito recue, né? Não sei. E outra experiência que você disse, não sei se tem a ver, de você saiu da sua margem, né, e fala assim, nossa, tal coisa, aí você se dá conta que você já tinha Que tal, é o desver mesmo. Mas, gente, ó, eu sou a chata que fica falando, fala alto, eu estou preocupada. A gente já tá vendo, né, de comprar um microfone. A Dara vai achar um pra gente, Daí a gente vai ver. Mas vamos voltar, gente, ó. Temos 5 discos, 2 pretos, 3 brancos. São 3 prisioneiros, né? Vou ficar olhando para vocês, assim. O que o diretor faz? Bom, qual que é a premissa da história? Se tiver 2 discos pretos, né, a pessoa que ver 2 discos pretos automaticamente sai, né? Porque na configuração você só tem 2 pretos, 3 brancos. O que o diretor faz? Ele bota um disco branco atrás nas costas de cada um. Tá. E aí, aí eles estão na sala. O que é que Lacan vai dizer? Tem primeiro um instante de ver. É um instante. Vejam que no tempo isso é rápido, digamos, é um instante, né? Então, no instante de ver, eu olho e vejo 2 brancas.
né? As duas ali são brancas, eu tô branca atrás também. Mas você não sabe que tá branco atrás, é? Mas eu não. Então, aí A, B, C, né? E eu tenho que saber, observando elas, observando o comportamento delas, para entender o que eu sou. Então, também é para dizer que o sujeito se constitui pelo outro, né? A gente precisa do semelhante. Aí eu não estou nem entrando no grande outro, né? Precisa do semelhante. E como diz a Ana Laura, porque no final tem a saída da prisão, a Ana Laura Prates, que a saída é sempre pelo coletivo, né? É pelo coletivo que a gente consegue sair. Estamos falando aí de crítica ao capitalismo e tudo mais, que as saídas não são individuais. Eu olho. Instante de ver, dois brancos. Momento, tempo de compreender. Então, assim, esse tempo lógico, ele divide em três: instante de ver, tempo de compreender, momento de concluir. Então, nas duas pontas, vocês têm algo assim, que é efêmero, um instante e um momento. Só que o momento de concluir só é possível com esse tempo de compreender. Por isso que para concluir uma análise leva-se muito tempo, né? No tempo de compreender, eu olho para a Cláudia e penso: se eu fosse preto, a Cláudia teria olhado para Marielle, que é branca, olhado para mim, que sou preto, e como a Marielle não saiu imediatamente, a Cláudia teria concluído que ela é branca. Vejam só, se eu fosse preto, a Cláudia pensa, bom, se eu estou vendo um preto e um branco. Se o branco não saiu, é porque eu sou branco também. Porque se eu fosse preto, ela tinha saído. Então eu olhei e pensei isso. Então, se a Cláudia viu que ela é branca, viu que eu sou preta e ainda não saiu, é porque eu sou branco. É mais ou menos assim o raciocínio. Maravilhoso. E o sujeito, então eu sou branco. Aí ele dá um passo. Só que na história contada por Lacan, gente, que é assim, é um ideal. Se a gente botasse a gente aqui na sala, ia se estapear e não ia chegar nesse resultado ideal, né? Tem muita notícia. Tem muita clareza, né? Mas tem algo aí que, quando eu estava pensando, que me fez lembrar da coisa da Bolsa ou a Vida, né? É do Que, Freud. que é do Freud, que assim, o que está em jogo aqui é a liberdade, né? Então, assim, talvez o sujeito se mexa um pouquinho mais, né? Mas o que que acontece? Eu concluí, eu dou um passo para sair. Os outros andam também. Porque a gente está pensando que todos, que a Marielle olhou, pensou, se eu fosse preto, eu estou vendo que a Francina é branca, que a Cláudia é branca. Se eu fosse preto, a Francina, que é branca, teria visto que a Cláudia não saiu, logo, né, somos todos brancos. Nesse primeiro momento, o Lacan vai dizer que tem o quê? Que tem uma hesitação. O tempo, tudo isso para dizer, o tempo de compreender, ele compreende uma hesitação, né? Que o sujeito, ele conclui, mas ele não tem certeza. Aí todos os prisioneiros dão um passo e param, pensam de novo, e aí os três saem. O final dessa história é que os três saem. Ah, tá, e você tem que sair e contar para o diretor esse raciocínio, não vale chutar. Você tem que contar, eu sou branco, por isso eu deduzi, né? Porque eu olhei isso tudo que eu falei, não vou repetir. Mas, e aí, nesse momento que o sujeito para, pensa de novo e vai, vem a função da pressa. Há uma pressa em concluir. Porque se ele não conclui, ele vai ser o único que vai continuar preso, né? E por isso Lacan fala, no final de uma análise,
E também lembrei do Quiné, algum texto falando que a pressa é amiga da conclusão, né? Nesse sentido, que chega um momento que o sujeito ele precisa concluir. Vem essa função mesmo de pressa para que haja uma conclusão. Mas, e esse texto do Lacan, a gente pensa um monte de coisa, então, a partir dele. Pensa na constituição do sujeito, como é que um sujeito se constitui como sujeito? Então, tem o momento de ver essa ânsia, voltando aqui para o momento de ver, o tempo de compreender, não, o instante de ver, o tempo de compreender, e veja como essa compreensão, ela depende, e isso que eu acho bonito, porque às vezes os pais, né, na inocência da maternidade, da paternidade, isso meu filho não sabe porque eu escondi dele, eu nunca contei, ele não tem a menor ideia. Olha, a gente toma um cuidado, eu e meu marido, ou eu, enfim, né, a nossa família toma o maior cuidado, ele não sabe disso. Porque, veja, é na hesitação do outro, é no olhar do outro, é que você compreende. Veja como é bonito isso. É isso, quando o outro hesita, quando o outro muda o olhar, quando o outro. Nós somos mestres nisso, as crianças são mestres em interpretar o olhar, a hesitação, a vergonha, o desespero E o dos pais. Então, tem um instante de ver, esse tempo de compreender e o momento de concluir. Isso serve para falar de um percurso de análise, isso serve para falar da constituição do sujeito, como a Fran falou, né? nesse sentido do eu sou, sabe? Porque ele sai assim, tá, je suis, eu sou branco. Isso é psicanálise, eu acho, também, não é? Porque você, assim, essa hesitação, você precisa de uma comunidade também, não é? Para poder Concluir. Sim, precisa de uma comunidade. Para poder compreender e dar o passo de concluir, não é? E isso é muito importante também, porque lá no seminário 6, que o Lacan coloca, que eu mencionei no nosso encontro passado, mas que é bonito assim, porque tem um momento que a criança fala, ela se chama na terceira pessoa. Tem um momento que ela diz eu. Ela tem um passo que ela dá. No comecinho, toda criancinha pequena se dirige a si mesma na terceira pessoa. Se ela chama Maria, ela fala, a Maria quer água. Ela é a Maria, ela não diz eu quero água. Ela fala, a Maria quer água, a Maria quer brincar, a Maria quer sair, a Maria quer... Ela se põe na terceira pessoa, até que o momento ela diz um eu. E Lacan acha isso muito importante, ele vê isso como um índice, um indício de que alguma coisa psicologicamente, vamos dizer assim, se arrumou, e aí então já tem uma fantasia do sujeito, então preso nisso do eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquele outro, Então já tem isso que a gente sabe que é uma ilusão, porque o ser é vazio, mas a gente precisa dessa ilusão para viver, para se constituir, enfim, né? Então pensei nisso também. A Lívia aqui está falando no livro A Outra Filha, da Anne Ernaux, isso aparece de uma forma belíssima. Lívia, eu li, mas queria que você falasse, porque eu estou lembrando aí. Fala aí pra gente. Isso assim que você diz das crianças perceberem, né? É, porque, bem, a mãe tentava esconder a morte da irmã, né? Era um não dito assim na família, mas a mãe cochicha com a vizinha e ela escuta ali e tem uma coisa assim da construção fantasmática que ela faz a partir disso que ela pesca ali de um cochicho da mãe com a vizinha. É muito interessante essa cena no livro. É muito interessante mesmo. Eu já escrevi um texto em que eu menciono isso. No texto, a partir da Sloane, foi a Sloane que trouxe, depois eu me interessei Isso, foi mesmo. demais, e aí fui. Realmente, gente, é muito lindo. Então, ela tem uma irmã, não sei se vocês já leram o livro, é lindo, belíssimo, ela é um Nobel da literatura. Então, ela tem uma irmã que existiu antes dela, mas essa irmã morre antes dela nascer, bem antes dela nascer. E os pais, então, ficam nessa de que ela não sabia.
né? De que ela não sabia, os pais não falam dessa irmã, e ela constrói toda, vamos dizer assim, o lugar dela no mundo, a fantasia, como isso para ela era um marco, uma coisa do trauma, né? Porque um dia, já mais velha, ela escuta a mãe cochichando com uma vizinha, e tem toda uma coisa assim, de a outra é a santa, né? Essa aqui eu não lembro do A outra significado, era a boazinha. a outra é a boazinha. E aí É. ela diz, aí a partir disso eu não sei se estava interditado para mim ser a boazinha, se eu não era boazinha porque estava interditado para mim, né? Ela diz alguma coisa assim. Mas aí, a partir do momento que ela ouve isso, isso tem um impacto para ela, e ela conta isso tudo no livro, por isso que é tão lindo, porque é a história dela mesmo, não é, né? É, tudo que vinha antes é reinterpretado a partir disso, né? É lindo, Lívia. Obrigada por lembrar. Leiam, porque é muito lindo mesmo da gente entender isso. Obrigada. A Alexandra está dizendo assim, ó. A Julieta Jerusalinski fala desse tempo de compreender como sendo um momento de construção. A criança precisa construir esse momento, o que está sendo retirado da criança pela pressa do adulto quando oferece a internet. Sim, a gente pode entrar também nisso, né? A gente dá tempo para as crianças construírem, ou as crianças também, né, estão aí, vamos dizer assim, intoxicadas, uma violência disso das telas, né? A Julieta fala muito bem disso, eu gosto muito de ouvir ela falando sobre essas coisas mesmo. Alguém aqui queria falar alguma coisa? A outra filha, a outra filha. Que tem essa questão do irmão que veio antes de morrer. E aí, quando ele nasce, eles dizem assim, Hans não gosta disso, eles querem que ele ocupe exatamente esse lugar do irmão anterior. E aí eles estão dizendo, Hans não gosta disso, e ele não dá esse espaço para que eles se encontrem. Assim, e é justamente das telas também, né? Tipo, não ter um espaço, assim, de não. Claro que é uma psicose, né? Mas assim, que não. De que caso você está falando, Poli? Do Não, Hans ou não é de Salvador Dali? Não. o caso Hans não é uma psicose. Qual caso que é? Né? Ou do Menino dos Lobos, Homem dos Lobos, assim. Não, dessas casas, não gosto disso. Não posso saber quando ele Pode ser outro Hans, É que inclusive. eu lembrei do Salvador Dali, justamente Tinha um irmão morto. Sim, ele teve um irmão chamado Salvador, aí o irmão morre. Eles estão tentando colocar ele no lugar. Sim, que ele tem a brilhante ideia de botar no próximo filho o nome do filho que acabou de morrer. Meu Deus, o Salvador Dali, gente. É, nada mal, né? Mas essa coisa, veja, isso, isso não é qualquer coisa de pôr o nome do morto, porque isso também é a história do Louis Althusser, que deu no Althusser também, né? Então, enfim, mas, Eu não podia. mas o Althusser também diz isso. O Louis não era um irmão, mas era o amor morto da mãe. A mãe se apaixona por uma pessoa que vai para a guerra, essa pessoa morre. E a mãe e o irmão do morto tem a brilhante ideia de se casar, né? O irmão do amor dela se casa com ela, os dois enlutados, querendo fazer o luto disso. E aí, quando nasce um filho dessa união, eles põem o nome de Louis, que é o Louis Althusser. E ele diz, o Louis Althusser psicótico, né? Ele diz que Louis feria o ouvido dele, ele não conseguia ouvir Louis, porque que morto é esse que ele carregava nas costas? É muito forte isso, né? Ele existia, ele diz, eu existo, Uhum. eu tenho existência, é muito forte isso, né? Incestuoso, né? Uma E história, muito incestuoso, né? exatamente. Você casar com o irmão, enfim, coisa meio Hamlet também. Meio Hamlet. Que a gente também vai ficar para o próximo. Eu vou terminar aqui, e aí queria, por conta dessa coisa da temporalidade, bom, deixa eu terminar aqui a última frase antes do item 2. Está escrito assim: Ondicamente, então, o inconsciente é o evasivo, mas conseguimos cercá-lo numa estrutura
Por isso que a gente está falando de tempo lógico, por isso que eu contei essa historinha toda, que vocês vão. A gente escuta esse silogismo e o instante de ver, tempo de compreender, momento de concluir. Lacan pode ter escrito isso em 45 e isso vai ser retomado ao longo da obra dele toda. Não é algo que caduca, digamos, né? Então, conseguimos cercá-lo numa estrutura, uma estrutura temporal, da qual se pode dizer que jamais foi articulada até agora como tal. Até aqui, jamais desse jeito. Eu faria. Eu farei. Eu faria. Mas aí, me remeteu aqui a um comentário aqui. Tem esse livro aqui do Bernardo Monet, que é O Presente do Presente. Para vocês terem uma referência, nessa estilos aqui que eu falei, a 18, tem um texto dele, que é prévio assim desse livro, ou, enfim, ele já deve estar às voltas, que chama O Tempo, um objeto lógico, que é muito legal, que vai ajudar a gente aqui, tá? Mas eu achei interessante que ele retoma, né, para dizer da temporalidade do inconsciente, ele retoma um caso do Freud, e eu achei bonitinho assim o jeito que ele fala, porque ele vai dizer da genialidade de Freud quando ele vai falar, cadê? Quando ele vai falar da temporalidade do trauma, né? Ele já não é. A questão é que ele já não é linear. Cadê? Peraí, gente. Tá aqui. É a história de Emma, da fobia de Emma. Eu não me lembro em qual. Eu acho que está nos estudos sobre histeria. Então, qual exatamente Freud está, eu também acho. Mas por que eu pensei em trazer esse caso? Né? Para falar dessa coisa do tempo, e ele vai retomando. Está no projeto. Ah, tá. Então, talvez também no estudo sobre tá histeria, aqui, mas está no projeto, que eu me lembro. publicações. Tá. Tá no projeto para uma psicologia. Então ele vai dizer assim, essa Emma, ela é assombrada pela ideia de que não deve entrar sozinha em uma loja, né? Essa é a ideia enfim, que abarca uma fobia aqui, não posso entrar numa loja. Por que ela não pode entrar numa loja? Porque diz que, né, que aos 13 anos é o que ela atribui. Aos 13 anos, e que, segundo Freud, a gente tem que chamar de cena 1. Bom, toda a questão aqui é a do tempo mesmo. Ela entra numa loja, vê dois vendedores rindo e pensa que eles estão zombando dela. Então, tipo assim, ai, que ridícula, que roupa ridícula. Aí ela sai correndo, porque esses dois estão rindo dela, e aí ela percebe depois que um dos vendedores exerceu uma atração sexual sobre ela, né? Ou seja, ela entrou na loja, tinha dois homens, ela acha que eles estão zombando da roupa dela, mas ela deu um tesãozinho ali em algum deles e ela vazaram, assim, saiu correndo. A questão é que essa história faz vir na lembrança dela que o Freud vai chamar de cena 2. Só que a cena 2, e é isso que o nome, né, tá botando assim, como a genialidade do Freud, a cena 2 aconteceu antes, não é o que vem depois. O que veio depois, aos 13 anos, é que pôde significar uma experiência dela aos 8 anos que não tinha tido caráter sexual, né? Aos 8 anos, ela entrara 2 vezes numa mercearia para comprar doces e o dono da mercearia tocou nos órgãos genitais dela através do vestido. Então, eles falam de roupa, lá nos 13 anos, a roupa remete ao vestido, enfim. E ela se lembra especialmente do sorriso carrancudo do dono da mercearia. Na época, a cena 2 não foi traumática, pois aconteceu em um momento em que ela não podia assumir nenhum sentido sexual. Para ela, não, né? Tá na fase ali de latência, enfim. Por outro lado, quando essa cena recebe o eco de outra cena que ocorreu após a puberdade,
e cujo significado sexual não pode mais ser ignorado, essa cena então pode se tornar a posteriori traumática. Aí entra lá na cena não tinha quer dizer, o sexual não está ali no palco, mas lá nos 13 anos sim. E aí você volta atrás e fala assim, então lá eu devo ter me excitado, logo sou culpada, né? Uhum. E o que ele diz que eu acho interessante, que há um nó de significantes que conecta essas duas cenas separadas no tempo, que é mercearia, né, o vestido, os risos, né? Então vejam como, mais uma vez, como para Freud, já está em Freud, né, a importância dos significantes e como eles vão tecendo o inconsciente, isso que vai aparecer, né, na diacronia da nossa fala, a gente vai falando, falando, de repente aparece um negócio ali inesperado, vamos botar um ato falho, que são esses significantes que liga aquilo que nos marca, né, que vai marcando a nossa história, e essas marcas se dão a posteriori, não necessariamente na experiência. Por isso que a gente nunca fala, nossa, aconteceu tal coisa com a criança, vai traumatizar. Calma, espera. Na verdade, o problema é que a gente fala, tem que ter um psicanalista, talvez, para dizer calma. Porque, no geral, o discurso é que a gente diz sim. E aí eu estou me lembrando do que a Andrea, no nosso evento de abertura desse ano, que veio o Pedro Moacir falar do livro dele, né? Que tem a ver com os traumas sexuais. Como é que chama mesmo, certinho? Só para a gente dizer certo. Abusos do sexual. Isso, que é muito bom. Aí a Andrea conta, inclusive, uma cena com o Bernardo Miné, não é? Que lá na Colômbia, eu contei até para o Gustavo, que lá na Colômbia, quando teve o encontro internacional, uma psicanalista foi fazer supervisão com o Bernardo Miné sobre uma criança que tinha sido abusada. Era um fato, a criança tinha sido abusada. A criança ia para análise junto com a irmã, se não me engano. Quem estava lá, se, né? Daqui que está presente, se puder me corrigir em alguma coisa, ou a Fran, porque às vezes a gente. Mas o fato é que a irmã ia para a sessão junto com a menina que sofreu o abuso. E a menina que sofreu o abuso não falava nada sobre isso. E aí a irmã puxava, a psicanalista dizia: aconteceu um abuso. Ela não está querendo falar, mas aconteceu. Ou seja, essa coisa tem que falar do que aconteceu. Aconteceu, vamos resolver logo isso. Voltou a frase. Deixar a criança fazer o recalque dela, exatamente. Deixa a criança fazer o O que recalque. o Bernardo Miné falou? Falou, gente, respeitem essa criança, saia de cena. Se a criança quer recalcar isso, a gente precisa respeitar que esse não é o momento dela falar, e a gente nem sabe como isso vai significar, o que isso vai significar para ela depois. É preciso passar a puberdade aí para a gente entender o encontro sexual de fato. Talvez precise acontecer para que essas coisas se ressignifiquem. Então é preciso respeitar, inclusive se o sujeito quer recalcar. Não é sua função ficar, não vai recalcar, não. Foi abusada e vai ter que falar disso aqui, né? Não é nossa função fazer isso, né? Daí a Marina, que estava lá, disse deixar a criança fazer o recalque dela, que é o que o Bernardo Miné diz disso. Justamente porque leva um tempo para compreender, né? Para terminar aqui, né, que ele vai dizer assim, a angústia experienciada na cena 1, que é a cena dos 13 anos, deve-se sobretudo ao fato de a paciente perceber a atração sexual por um dos vendedores. Isso a angustia. Se os significantes riso e vestido despertaram a lembrança da cena 2, então esse episódio que não tinha sentido aos 8 anos de idade começa a ganhar sentido a posteriori. E do que a jovem foge é da ideia de que o toque lá nos 8 anos, de que ela possa ter se excitado. É comum isso, quando a gente escuta de pessoas que falam assim de algum abuso, essa coisa assim, e eu nisso. E que horror eu ter me sentido excitada com uma coisa que é da ordem do horror, vamos dizer assim, né? Então a pessoa se culpa porque foi abusada.
né? E isso é muito comum. E eu acho bonito, ele fala, Freud toma a decisão de priorizar o tempo da narrativa e não o tempo da história, né? Então, é para a gente lembrar que a gente tá preocupado, né? Não com a diacronia da fala, mas com aquilo que aparece aí nos cortes, que é o discurso inconsciente ou os significantes do grande outro, que estão ali na sincronia do tempo, digamos, do que a gente fala. E acho Pode ser que esse querer que a criança fale, né? Ou até em outros casos de vítima de abuso, que vão ter o delito, aí vai ter que falar com o conselho tutelar, vai falar com a delegacia. Pode não ter sido assim, a priori, um trauma, as crianças, mas de ficar tendo que reviver isso pode chegar a tornar-se. É um assunto muito delicado e você traz um ponto. Eu mesmo já escutei isso, não só uma vez na clínica, da violência que é para a criança que foi abusada. Eu escutei já ela adulta, né? As crianças adultas, né? A da violência que foi tudo isso, e da exposição, e na escola, por exemplo, ficaria lá, ela, né? O tanto que isso é difícil e o tanto que é delicado, porque está todo mundo. Já vou passar a palavra para você. Nesse evento tinha um promotor. Nesse evento que eu mencionei, que a Andrea falou isso, que veio o Pedro Moacir, e aí ele mencionou isso, porque é todo mundo querendo ajudar, todo mundo querendo fazer o bem, para falar do seminário 8, desculpa, do seminário 7, todo mundo querendo fazer o bem, e com qual frequência a gente atropela e desrespeita o sujeito de novo e de novo, nessa coisa de fazer o bem, de apressar, de resolver. Mas nós temos que resolver, nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que, não é? E já que falamos aqui em fé, na sabedoria popular sempre saca as coisas, né? De boas intenções, o O inferno inferno tá cheio. Então, a gente desconfia dessas Boas intenções. gana, né? Eu acho que Ela quer falar. Se você puder vir mais aqui para falar, porque daí elas aqui eu acho que pega, mas. Vocês estão ouvindo, gente? Não dá para escutar. É melhor você ficar de pé aqui, só para o pessoal aqui poder ouvir. Aí. Essa questão da criança abusada, que ela falou agora, que o sofrimento da criança, que ela tem que prestar o depoimento, primeiro na polícia civil, depois ela tem que prestar o depoimento na hora da instrução criminal, e depois que vai para a sentença, ou seja, ela passa pelo critério do depoimento da polícia, depois lá no fórum, e depois que vai. Nesse meio tempo, muda as versões, as crianças sofrem um sofrimento muito intenso. Só que uma boa notícia é que mudou a lei. Eu trabalho na área da infância criminal há 22 anos, mudou a lei agora e é só o depoimento especial. O depoimento especial, ele é assim, já está acontecendo há 1 ano e meio, só que agora ele vai ficar mais criterioso. Dentro de uma sala, fica só a criança, como, no caso, eu vou fazer o segundo curso de depoimento especial agora, com a pessoa que já tem curso de depoimento especial, que a gente fala que é a facilitadora, conversando, não tem ninguém, as câmeras estão tudo na sala de audiência, com o juiz, com o promotor, com o representante legal da criança, e você, como facilitador, está ali conversando com a criança, antes mesmo dela ir para a delegacia. Então, é uma coisa que é recente, que mudou, que é um avanço. Um avanço extremo, porque a gente até uns 2 anos atrás, 1 ano, ainda está nesse meio. Delegacia, prestar conselho tutelar. Na verdade, não é só 2 depoimentos na delegacia só. Acabava sendo, às vezes, 4, 5 depoimentos, porque era no conselho tutelar. O conselho tutelar já acionava o CREAS ou o CRAS para ter uma multidisciplinar, a criança tinha que falar de novo. Tinha uma criança, inclusive, de 6 anos, que ela foi abusada pelo avô,
que ela teve uma crise de ansiedade e desmaiou no fogo. Aí teve todo mundo lá. Eu acho que já era o quinto depoimento dela. Então, assim, agora, para a alegria, acho que tanto dos psicólogos, da pessoa da área de direito, para nós que somos servidores, tudo, não vai ter mais tanto Sim, sofrimento, é só esse depoimento especial. ótimo. E é ficar a criança lá e lá do outro lado, depois ela não vai depor mais. Agora tem que torcer que eu consiga terminar esse curso, porque é muito difícil, né? E a juíza já indicou lá, até pelo fato de estar fazendo psicanálise, mas eu estou bem segura ainda. Mas que Mas, e maravilha! obrigada pelo. Só para já evoluímos, né? Sim, obrigada por compartilhar com a Exato. gente. E aí, ó, a Mariângela tinha dito aqui: o depoimento sem danos pode causar muitos novos danos quando é tratado como prova e feito por pessoas de experiência, sem experiência e sensibilidade. E aí, então, Mariângela, veja que a gente está caminhando, né? E obrigada, Marina. A Marina fez um comentário elogioso. Ah, tá bom. Muito obrigada, Marina, inclusive pela presença sua e de todos aí em casa e pela presença de vocês. Você quer dizer mais alguma coisa? Eu acho que podemos encerrar, são Sim. 11h37, gosto de pontualidade, sábado, né, almoço. A gente vai se encontrar em 15 dias, a gente vai entrar no item 2, aí a gente vem com nome do pai, o pecado, o que se herda é o pecado do pai, enfim, Sim. e tudo mais. Em 15 dias, que eu não sei que dia que dá, dia 7? 7. Vai ser dia 7. Maravilhoso. Então tá bem. Aí a gente Parágrafo. espera vocês e seguimos. Gente, obrigada pela presença. Ah, por aqui. Mentira.